E a executiva nacional do PDT, reunida hoje na sede nacional do partido em Brasília, declarou apoio crítico à candidatura de Fernando Haddad. O propósito é manter o Estado democrático e barrar a vitória de forças reacionárias e atrasadas, caso do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. A liderança do PT na Câmara dos Deputados considerou acertado o acordo, que conta também com Guilherme Boulos, do PSOL. A reportagem é de Welson Kalinowski. O deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT na Câmara, fez um balanço do que pode ser a disputa presidencial neste segundo turno. Para ele, a decisão de partidos como o DEM e PSDB de liberarem seus candidatos e eleitores a decidirem quem vão apoiar na sequência da campanha já era esperada e que o PT deve buscar aliados em legendas com ideologias e propostas de governo na mesma linha de defesa dos direitos sociais, como os partidos de Guilherme Boulos e Ciro Gomes. Evidente que as lideranças fortes, do Ciro Gomes, do Boulos, da própria Marina, elas são muito importantes que se agreguem a este esforço. Então nós vamos procurar, estamos procurando, e eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a isso. Nós queremos compartilhar este governo com todos esses setores que defendem um processo de respeito à democracia brasileira. Fontana criticou a onda de violência na disputa eleitoral e lamentou a morte do capoeirista e educador Romualdo Rosário da Costa, o mestre Moa do Catendê, conhecido na Bahia por seu trabalho cultural e musical nas comunidades mais pobres. O assassino, eleitor declarado de Bolsonaro, teria cometido o ato por motivação política. As pessoas precisam avaliar isso, Quer dizer, o Bolsonaro representa um aprofundamento de uma escalada de ódios e de intolerâncias. O deputado petista citou ainda a onda de notícias falsas, as fake news, na internet e nas páginas sociais, como uma forma de propagação do ódio e da intolerância. O próprio início do debate de segundo turno, o Fernando Haddad propôs, por exemplo, um pacto para que não hajam mentiras e notícias falsas na internet, e ele reagiu ofendendo o Haddad, porque por que não pode ter notícia falsa na internet e a Justiça Eleitoral tem que atuar para isso? Porque uma notícia falsa pode manipular o resultado da eleição. Para Henrique Fontana, o eleitor precisa analisar o posicionamento de cada presidenciável com relação à agenda de retirada de direitos, como a reforma trabalhista, a lei de terceirização de mão de obra e a emenda constitucional do teto de gastos. Ele afirmou que já é possível verificar uma tendência no desempenho dos deputados federais de São Paulo nessas eleições. De 43 que votaram a favor da reforma trabalhista e que buscaram um novo mandato, 18 acabaram derrotados nas urnas, mais de 40%. Este dado mostra que nós temos que colocar para a opinião pública. Tem gente que votou no Bolsonaro no primeiro turno e é um trabalhador que perdeu o seu emprego, caiu no emprego terceirizado, perdeu 20%, 30% de salário e não sabe que o Bolsonaro votou naquele projeto que está prejudicando ele. Então esse tem que ser o debate racional de um segundo turno de eleições e é por aí que nós queremos ir, Defesa da democracia, defesa da pluralidade e uma pauta econômica de prioridade para a geração de empregos e para preservar os nossos direitos.